Bom dia, meu nome é Ernesto Fernandes, eu sou professor da Colômbia e sou graduado no programa de doutorado em Informática na Educação do PGE na URGS. Hoje estou aqui para apresentar um artigo que tive a oportunidade de escrever com a professora Magda Bert. O artigo tem o nome de Matriz do Letramento Praxital. Este artigo apresenta inicialmente os aspectos gerais de uma pesquisa que procurou analisar a maneira como a formação continuada em métodos ativos mediados pelas TIC moviliza os conhecimentos, as habilidades e atitudes do professor na trajetória desde a alfabetização digital até o letramento digital. O foco é feito na apresentação da matriz do letramento praxital, sua contribuição na etapa experimental da pesquisa e a maneira como ela contribuiu na construção do conceito letramento praxital. O artigo traz contribuições na concepção de novos instrumentos para a avaliação da mobilização dos conhecimentos, habilidades e atitudes do professor em processo de formação continuada. Uma das questões que nortearam a pesquisa associada são as seguintes: quais são as competências, quer dizer, os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que se mobilizam no caminho desde a alfabetização até o letramento digital? E a outra questão é se as competências digitais são um indicador suficiente para avaliar o desempenho do professor na integração pedagógica das tecnologias. Então, para procurar respostas às questões norteadoras da pesquisa, a gente trabalhou os seguintes objetivos. O primeiro objetivo foi desenvolver e validar um modelo de competências para professores migrantes digitais. O segundo objetivo foi planejar e implementar um processo de formação continuada para professores em métodos ativos mediados pelas TIC. O terceiro objetivo foi analisar como se verifica a formação continuada do professor em métodos ativos mediados pelas TIC na trajetória desde a alfabetização até o letramento digital. A pesquisa associada foi desenvolvida em 5 etapas, mas nesse artigo vamos fazer foco só na parte da revisão da literatura, alguns aspectos metodológicos e a descrição da matriz de letramento praxital. Na etapa 4 da pesquisa, depois de implementar o processo de formação continuada em métodos ativos mediados pela TIC, a pesquisa teve a necessidade de avaliar os avanços dos professores. Foi aí onde surgiu a necessidade de criar um instrumento, a matriz de letramento praxital. Esse instrumento, além de medir os ganhos nas competências digitais, também permite avaliar o desempenho do professor que integra pedagogicamente as tecnologias. Mas antes de descrever como é que funciona a nossa matriz de letramento praxital, vamos falar um pouco sobre a revisão da literatura que deu suporte para a construção conceitual desse instrumento. Na pesquisa associada, a revisão da literatura trabalhou em 3 áreas: as competências, com aportes de Perrenal e a professora Patrícia Bear, o modelo de pedagógico aprendizagem ativo, com aportes de Huber e Glesserman, a formação de professores, com aportes de Freire e Burigo. E de forma transversal, os estudos de Bussato, Soares, Pereira e Silva contribuíram para analisar a concepção da alfabetização e do letramento digital. Os aspectos metodológicos da pesquisa estão enquadrados dentro das metodologias mistas, por causa da natureza das variáveis de estudo, competências digitais e desempenho do docente.
Por exemplo, foi necessário fazer uma análise qualitativa das características dos modelos de competência da Unesco e da Colômbia. Mas, na validação de nosso modelo de competências Copromise, a gente teve que criar um processo de validação quantitativo. Da mesma forma, para determinar o grau de mobilização das competências do professor, tivemos a necessidade de criar uma estatística comparativa entre o desempenho do professor. E, finalmente, para aplicar a matriz de letramento praxital, foi necessário fazer uma análise qualitativa do desempenho do professor para estabelecer o grau de mobilização de seus conhecimentos, habilidades e atitudes. A matriz de letramento praxital. Este instrumento permite valorar de forma qualitativa, flexível, o nível de desempenho do professor na prática pedagógica mediada pela SIC, junto ao seu estágio de proficiência digital. Esse instrumento está inspirado na matriz de Nine-Box de Lime, 2014, criada para mapear os talentos de pessoas e é bastante difundido nos profissionais de recursos humanos. Nesta pesquisa, fez-se uma adaptação para valorar o grau de letramento praxital que os professores atingem ao implementar o modelo de aprendizagem ativa por meio de uma plataforma B-Learning, e a adaptação é a seguinte. O eixo X, a linha horizontal, tem 3 caixas para avaliar o nível de desempenho do professor na prática pedagógica mediada pela SIC, classificando os resultados como abaixo do esperado, esperado ou acima do esperado. O eixo Y, linha vertical, tem 3 caixas para avaliar a proficiência digital do professor, classificando os resultados como inicial, intermediário ou avançado. A combinação dos eixos X e Y compõe a caixa em que o professor é colocado na grade. Essa combinação é denominada, dentro de nossa pesquisa, como letramento praxital. Os professores podem ser classificados como explorador, integrador ou inovador. Cada uma dessas classificações tem 3 estágios, que determinam o grau de letramento praxital do professor. Finalmente, no processo de desenhar o instrumento para avaliar o grau de mobilização das competências do professor, surgiu a necessidade de cruzar 2 variáveis: o desempenho do professor que integra as tecnologias e as competências tecnológicas mesmo. Foi aí onde, a partir de umas reflexões baseadas na teoria de Freire e as teorias de Perrenot, onde surgiu um conceito que não estava previsto dentro da pesquisa, e é o conceito de letramento praxital. Em conclusão, inspirados em Paulo Freire e Perrenot, a pesquisa propõe a praxis digital, praxital, como um produto da reflexão teórico-prática que os professores devem desenvolver para conseguir uma prática pedagógica que ofereça novas e melhores formas de ensino e aprendizagem, apoiado nas ferramentas tecnológicas. Outra das conclusões importantes da pesquisa, baseadas nos estudos de Bussato, é que a alfabetização possibilita o letramento digital, mas o letramento digital não garante a inovação pedagógica mediada pela SIC. É a praxis digital, quer dizer, o letramento praxital, que através da reflexão teórico-prática promove os processos de inovação educacional com TIC. A partir dos resultados da pesquisa, na atualidade, a gente está trabalhando em uma versão digital da matriz de letramento praxital,
para facilitar sua implementação e a sistematização dos resultados. Além disso, novos processos de validação em outros contextos culturais devem acontecer no futuro. Muito obrigado.